Daniel Nunes, a paz do Senhor, Daniel. A paz do Senhor. Cheguei da igreja agora e me deu vontade. Eu não sou tecladista, né? Eu sempre digo que eu não estudei música. Coitada de mim, eu arranho, né? Muito mal. Mas me deu vontade de tocar esse hino. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Amém?
Sim, meu sobrinho, cheguei da igreja. Estou aqui preenchendo a minha alma com os louvores de Deus. Meu sobrinho, Deus te abençoe, a paz do Senhor. Deixa tudo no altar do Senhor. Tudo. Deixa tudo no altar do Senhor e descansa nele. Nós só podemos descansar das nossas angústias, das nossas aflições, das nossas preocupações, das adversidades que nós estamos vivendo, só deixando tudo no altar do Senhor. Enquanto nós seguramos o nosso problema, enquanto nós abraçamos o nosso problema, enquanto nós seguramos o nosso fardo nos nossos ombros, enquanto a gente não deixa este fardo aos pés do Senhor, a gente sente aflição, sente angústia, sente tristeza, sente medo, sente, às vezes até desiste da vida. Quantos que desistem, né? Porque acham que não tem mais solução. Mas eu te digo,
Eu só encontro solução buscando Jesus Cristo, orando e clamando a Jesus, que nos momentos difíceis Ele segura minha mão bem forte. Ele segura. E Ele também segura a sua mão. E Ele te diz, não temas. Mas tem um versículo que diz, né? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Quando eu toco esse hino, eu fico lembrando de quantas pessoas têm deixado para amanhã para se consertar com Deus. Eu fico pensando quantas pessoas não chegam o amanhã e elas vão transferindo para mais tarde, para depois. E Deus está sempre falando conosco. O dia é hoje, não é amanhã. Amanhã não nos pertence. A palavra de Deus diz na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Eu vou ver se eu leio aqui. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo
52. Nós não podemos deixar nossa decisão para amanhã. O dia é hoje. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52, diz assim: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, a Bíblia nos alerta uma coisa muito importante. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Esse texto bíblico ele é muito importante, porque ele nos alerta que o arrebatamento da igreja, a vinda do Senhor, o Cordeiro de Deus, ele poderá vir a qualquer hora. Nós agendamos nas nossas anotações os nossos compromissos, nós agendamos uma consulta médica, nós agendamos uma viagem, nós agendamos um aniversário, uma festa, nós agendamos um compromisso que nós temos. Nós vamos lá e colocamos o dia, colocamos a data e colocamos até a hora. Mas a vinda do Senhor Jesus, ninguém tem esta data anotada. Ninguém sabe a hora. No Evangelho de Marcos, eu nem ia ler aqui não esse texto não, eu queria ler a carta de Filemon. No Evangelho de Marcos, capítulo 13, a partir do versículo 32, o Senhor Jesus disse assim: mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai. Então, olhai, vigiai e orai. Nós precisamos olhar o que está acontecendo, vigiar para não cairmos em tentação e nem no laço do passarinheiro. E aí sim nós vamos orar. Porque aqui em Marcos 13, 33 o Senhor disse: porque não sabeis quando chegará o tempo. Aqui eu posso olhar a hora, são 23 horas e 1 minuto. Mas eu não sei a hora que a trombeta vai tocar. Eu tenho que estar preparada. Você que está aí ouvindo a palavra e que vai ouvir depois, eu vou compartilhar esse vídeo. Nem eu nem você sabemos a hora. Eu sempre faço uma pergunta: se a trombeta tocar agora, nós estamos preparados? O nosso passaporte está assinado por Jesus para nossa entrada no céu? Se não tiver, não vamos nem ouvir o toque da trombeta. E o mais importante é que aqueles que morreram em Cristo, passe quantos anos passar, ou já tenha passado, eles lá, onde talvez não existam nem os ossos mais, eles vão ouvir o toque da trombeta e vão ressuscitar com um corpo glorioso e incorruptível. Se partiram em Cristo,
Se não, ainda vão esperar 1000 anos para aí sim ressuscitarem e passarem pelo tribunal do julgamento de Deus. Então, por isso que a palavra de Deus diz: bem-aventurado aqueles que fizerem parte da primeira ressurreição. São os que morrerem salvos. E continua aqui Marcos 13, eu li o versículo 32 e o 33. O versículo 35 diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Para que vindo de improviso não vos ache dormindo. Dormindo, o sono espiritual. O sono da demência espiritual. Versículo 36. Para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo-as todos, vigiai. Estou aqui, olha. Eu estou lendo a palavra. Eu só falo o que está escrito. Mateus, capítulo 7, tem um texto bíblico muito importante que diz assim. Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 21. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então fica aqui uma pergunta: nós estamos fazendo a vontade do Pai? Estamos fazendo a vontade de Deus? Estamos andando em obediência à palavra de Deus? Eu estou lendo Mateus capítulo 7, versículo 22 diz assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, meus amados, eu vejo aqui na palavra de Deus uma palavra muito dura. Muitos querendo insistir com o Senhor. Senhor, eu profetizei, eu expulsei demônios, até orei pelos enfermos e eles ficaram curados. Fizeram sim, Deus operou através até da oração de muitos, mas a vida deles não estarão de acordo com a palavra de Deus. Então Jesus vai dizer: nunca vos conheci. Sempre que eu leio esse texto, eu faço uma ilustração. Imagina se eu já convivi com você, se eu já participei de reuniões com você, se eu já frequentei a sua casa. Eu estou falando que eu não sei quem vai assistir esse vídeo, porque meus vídeos são públicos. Depois eu publico no meu site, no YouTube. Não sei quem vai assistir. Também não sei quem está assistindo. Algumas pessoas aparecem na tela, outras não. Então, se eu tenho um relacionamento com alguém e de repente eu bato na porta desta pessoa, que um dia eu fui amiga, que um dia eu dei bom exemplo, que um dia eu dei bom testemunho, estou fazendo uma comparação.
Mas, de repente, eu passo a ter uma vida totalmente errada. Uma vida que estou fazendo vergonha, estou decepcionando, não estou sendo digna mais nem de entrar naquela casa da pessoa que me recebia. E eu toco lá a campainha e a pessoa fala lá de dentro, quem é? Eu digo, eu sou Neuza. Neuza? Eu não te conheço. Você não me conhece? A gente passeou junto, a gente jantou junto, a gente festejou junto, a gente foi à igreja junto, eu ia na sua casa, mas eu causei uma decepção para esta pessoa. Eu não sou aquela pessoa que a pessoa esperava que eu fosse. E a pessoa, estou comparando, tá, irmãos? Em nome de Jesus, a minha vida está diante do altar do Senhor. Cada dia me consertando mais e melhorando mais as minhas veredas. Estou dando um exemplo. Que muitos vão querer se justificar com Jesus e ele vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Então, eu estou colocando a minha pessoa como exemplo, para não magoar ninguém. E aí a pessoa vai dizer lá de dentro da casa dela, eu não sei quem é Neuza, eu nunca te conheci. Mas como que você nunca me conheceu? A gente até fez caridade juntos, a gente até praticou amor com as pessoas, até tivemos misericórdia, até cantamos hinos juntos. E a pessoa torna a responder, aparta-te de mim, eu nunca te conheci. Amados, assim será quando Jesus arrebatar a sua noiva, a sua igreja. Ele só vai reconhecer como os salvos, remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que estiverem com a sua vida no altar do Senhor, vivendo uma vida de obediência. Não adianta ser meio crente, não adianta ser meio servo ou serva, ou nós somos verdadeiros servos de Deus. Não adianta eu viver de aparência. Temos que ter uma vida verdadeira, fiel e sincera diante de Deus. Eu hoje queria muito ler aqui uma carta de um escravo por nome Onésimo. Eu acho essa carta maravilhosa. O apóstolo Paulo, ele escreveu esta carta a Filemon. O apóstolo Paulo estava preso, mas ele precisava comunicar a Filemon que o escravo Onésimo, que havia fugido do seu senhor, que era Filemon, o senhor daquele escravo Onésimo, o apóstolo Paulo precisava dizer para Filemon que Onésimo foi transformado. Onésimo se arrependeu dos seus erros, de alguma coisa que ele tinha cometido com o seu senhor Filemon. Mas o lindo desta carta, que o apóstolo Paulo começa assim, Filemon, só tem um capítulo. Tem um capítulo e 25 versículos. Se você tiver paciência de ouvir, eu gostaria de contar com a sua presença, ouvindo esta carta. O apóstolo Paulo diz assim, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon. Então, Paulo está preso, mas está escrevendo para Filemon. E ele diz, ao amado Filemon. Será que você que está me ouvindo, que vai me ouvir,
Você pode dizer, amada irmã Neuza. É tão bonito esse termo, né? Marcelina Travasso está assistindo. Oi, Marcelina, paz do Senhor. Eu estou aqui meditando na palavra de Deus. Estou lendo a carta de Filemon. Então Paulo diz, e a nossa irmã Áfia e a Arquipo. Tente ficar até o final dessa carta para você ver a grandeza dessa carta. A nossa irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro. A paz do Senhor, Marcelina. Deus te abençoe. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está escrevendo a carta, ele está preso. Mas os lábios dele não estão presos. Os seus dedos não estão amarrados. Ele está preso, mas ele está escrevendo para Filemon. E ele diz no versículo 4, graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Eu faço uma pergunta para você. De quem que você se lembra em suas orações? Quando você está orando, você se lembra de orar por aqueles presos que estão dentro dos presídios, arrependidos dos seus pecados, mas ali pagando a pena pelos erros que cometeram, ou até aqueles que ainda não se arrependeram. Você se lembra de orar por aquelas pessoas que estão hospitalizadas, que já receberam um diagnóstico do médico, que não tem mais cura sua doença? Você se lembra de orar por aquela pessoa que você conheceu, que servia a Deus, estava na igreja e que hoje está afastada ou afastado dos caminhos do Senhor? Você se lembra de orar em suas orações por aquelas pessoas, aqueles chefes de família que estão desempregados, que não estão conseguindo trazer o pão para dentro de casa, para a sua família? Você se lembra de interceder a Deus por aquelas pessoas que estão dormindo na rua, embaixo das marquises, sem ter um leito, sem ter um travesseiro, sem ter um chuveiro para tomar um banho? Olha quantas pessoas nós temos que orar. E às vezes a gente vai orar, só lembra de pedir por nós. Pedir, mas não lembra de interceder. Eu estou fazendo uma lista aqui, mas essa lista é grande, hein? Essa lista é enorme. Você se lembra de orar por aquela pessoa que te feriu, que te magoou, que te traiu? Quando você tanto confiou naquela pessoa e ela te traiu, ela te enganou, ela te causou um dano muito grande, um mal. Você lembra de interceder a Deus por ela, para que ela se arrependa do que ela fez? Pois é, o apóstolo Paulo está fazendo isso aqui, nessa carta para Filemon. Ele está dizendo, graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Ouvindo a tua caridade. Paulo ouvia. Marcelina está dizendo, eu lembro de orar por todos os que conheço e que não conheço, por todas as nações, e lembro sempre de agradecer pelos amigos e inimigos. Amém, Marcelina? Continue com essa sua oração. Está correto? Então, para você não perder aqui o raciocínio da carta, o apóstolo Paulo continua escrevendo para Filemon. Ele está distante de Filemon. Lembra que eu falei que Paulo estava preso? E ele diz, ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. O apóstolo Paulo sabia que Filemon era um servo, um homem correto, que fazia caridade
e que ele tinha fé em Jesus Cristo e fazia caridade para com todos os santos. E o apóstolo Paulo continua escrevendo: para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. E ele continua escrevendo: tive grande gozo e consolação da tua caridade. Que carta bonita, né? Que coisa linda a gente receber uma carta dessa de alguém dizendo: olha, eu tenho tido notícia sua, que você mantém a sua fé em Jesus Cristo. Eu tenho ouvido que você tem sido uma pessoa que faz caridade para os santos. Olha, eu tenho escutado falar muito bem de você. Que coisa boa receber uma carta assim, você não acha? Então vale a pena ter uma vida de integridade diante de Deus e diante dos homens. Em algum momento, alguém vai reconhecer. O apóstolo Paulo estava reconhecendo as qualidades de Filemon. E ele continua dizendo: tive grande gozo e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Amém? Então, o apóstolo Paulo está elogiando Filemon. Ele está dizendo: olha, através de você, através da sua caridade, o coração dos santos recebeu ânimo, foi animado, teve esperança. Como tem sido as nossas atitudes? Como nós temos vivido? Praticando o bem? Praticando a caridade? Tendo cuidado com o nosso próximo? Filemon recebeu essa carta do apóstolo Paulo. E ele continua: Paulo intercede pelo escravo convertido. Agora vem a história de Onésimo. Paulo intercede pelo escravo convertido Onésimo, que tinha fugido de seu senhor. Amém, irmãos? Então o escravo Onésimo tinha feito alguma coisa muito errado, que ele fugiu do seu senhor Filemon. E quantas vezes nós fugimos da casa do Senhor? Oh, Deus poderoso! Quantas vezes já fomos Onésimo na vida? Quantas vezes deixamos o Senhor e vamos buscar prazeres onde Satanás quer destruir a nossa vida, nos oferecendo o pecado, nos oferecendo o que é abominável a Deus. Então nós praticamos o erro e fugimos da presença do Senhor, fugimos da casa do Senhor. Mas ninguém se esconde do olhar de Deus. Não existe lugar na face da terra, nem no céu, nem na terra, nem no mar, nem embaixo da terra, nem no fundo do mar, que alguém se esconda da presença de Jesus. Ninguém. E aqui o apóstolo Paulo está intercedendo por Onésimo. E ele está dizendo: pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te, antes, por caridade. O apóstolo Paulo está pedindo a Filemon por caridade. Sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, Paulo já era idoso nesta época. E também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Paulo está descrevendo a situação, o momento que ele está vivendo. Aí ele faz o pedido a Filemon: peço-te, por meu
Onésimo, ele vai pedir por Onésimo. Filemon era o senhor, vamos dizer assim, o patrão de Onésimo. E o apóstolo Paulo está dizendo: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Irmãos, veja bem, Paulo preso, Onésimo escravo fugitivo. Ele vai parar na prisão onde está Paulo. Aleluia, glória a Deus. E ali ele tem oportunidade de conhecer Jesus através de um prisioneiro. Será, irmãos, que nós estamos tendo essa preocupação com os onésimos, os escravos fugitivos que estão tentando se esconder do Senhor? Será que nós estamos tendo a atitude, o amor que o apóstolo Paulo teve por Onésimo? Ou nós estamos ajudando Onésimo a permanecer no pecado e permanecer fugindo de Jesus? Ou nós estamos dizendo para Onésimo: volte para Jesus, volte para a casa do Senhor, volte para Deus, volte para os caminhos santos. Jesus quer te abraçar, Jesus quer te perdoar, Jesus está te dando uma nova oportunidade. Jesus derramou o seu sangue por você. Estou colocando a figura do Onésimo, o escravo fugitivo. E Paulo ama Onésimo. Paulo aproveita aquela prisão, aquele momento difícil que ele está passando, para evangelizar Onésimo. E agora ele escreve uma cartinha para Filemon. E ele diz: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Você sabia que no Evangelho de João, no capítulo, vou continuar com Filemon, no capítulo 17, no versículo 20, quando Jesus fez aquela oração ao Pai, ele pede por mim e por você? Como assim, Neuza, que Jesus orou por mim? Eu sempre falo esse versículo. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20. Jesus orando pelos seus apóstolos, orando a Deus, ele diz assim: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Maravilha de Deus, você não acha? Jesus está dizendo: eu não rogo só por esses que estão aqui, não. Esses aqui não. Eu oro também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então, o apóstolo Paulo está aqui dizendo: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual, noutro tempo te foi inútil. Olha, Paulo sabe que Onésimo foi inútil a Filemon. Paulo não passou a mão na cabeça de Onésimo, não. Ele foi sincero fazendo a carta dele para Filemon, dizendo: olha, eu sei que Onésimo foi teu escravo, eu sei que ele é um fugitivo, eu sei que em outro tempo ele te foi inútil. Ele continua na carta: mas agora a ti e a mim muito útil, eu tornei a enviar. Glória a Deus. Olha o amor de Paulo por Onésimo. Olha o zelo de Paulo por Onésimo. Ele ensina o amor de Deus para Onésimo na prisão. Onésimo agora é uma nova criatura. Ele foi transformado num novo homem,
não mais aquele servo inútil. E agora Paulo devolve ele para Filemon. E Paulo diz: e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Então Paulo diz: recebe Onésimo, como se você estivesse recebendo o meu coração. Que coisa linda isso, né? O amor é muito lindo. O perdão, coisa difícil é perdoar, não é? Mas quando nós amamos, nós perdoamos. Quando nós não amamos, nós não conseguimos perdoar. E é o amor de Deus nos nossos corações que nos faz uma nova criatura. E nós, então, liberamos o perdão. O apóstolo Paulo está dizendo: recebe Onésimo como ao meu coração. E o apóstolo Paulo continua: eu bem o quisera conservar comigo. Olha, Onésimo se transformou numa pessoa tão maravilhosa que Paulo gostaria que Onésimo ficasse com ele, para que por ti me servisse nas prisões do evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Então Paulo não queria obrigar a Filemon a perdoar a Onésimo. Paulo queria que Filemon, de coração aberto, espontâneo, ele visse em Onésimo não mais aquele escravo inútil e fugitivo, mas que ele olhasse agora para Onésimo como uma nova criatura. É assim que Jesus olha para mim e para você, quando nós deixamos de ser fugitivos, inúteis, quando nós vivemos na prática do pecado, nos tornamos escravos de Satanás. Mas quando nós nos convertemos, abandonamos o pecado, nos tornamos servos de Jesus Cristo. Porque bem pode ser que ele te tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Quer dizer, ele está dizendo: aconteceu isso, Onésimo falhou, te foi inútil, cometeu alguma falha, para que ele viesse ao meu encontro, ele conhecesse a verdade, ele se convertesse e eu pudesse te devolver Onésimo como uma pessoa transformada. Será que hoje Deus pode olhar para nós e dizer: você não é mais o Onésimo fugitivo, você não é mais o Onésimo inútil? Eu poderia ser um Onésimo? Raqueline Silva está assistindo. Oi, Raqueline, a paz do Senhor. Glória a Deus. Então eu acho essa carta muito bonita, pelo amor que o apóstolo Paulo sentiu por Onésimo, pelo zelo que o apóstolo Paulo teve por um escravo fugitivo e inútil. É assim que nós éramos antes de aceitar a Jesus, antes de nos arrepender dos nossos pecados, antes de conhecermos a verdade. Nós vivíamos na prática do pecado, fugindo da presença do Senhor. Mas quando nós nos convertemos, a paz do Senhor, querida. Eu não sei se você entrou agora, eu já estou aqui há muito tempo. Não sei nem se ainda alguém que já entrou no início se continua. Então, mas eu vou publicar esse vídeo. Então, o apóstolo Paulo diz para Filemon: olha, eu quero que você receba Onésimo como que você me recebesse. Eu quero que você demonstre amor e perdão por Onésimo, como estivesse recebendo o meu coração. O Onésimo já te foi inútil em certa ocasião, mas eu gerei ele nas minhas prisões. Ele hoje não é mais aquele escravo inútil e fugitivo. Filemon, recebe ele, Filemon. Oh, meus irmãos, eu fico arrepiada com um negócio desse, que eu fico imaginando quando nós entregamos a nossa vida para Jesus,
que ele diz para o pai: olha, todos que tu me deste, eu cuidei, eu abracei, eu amei. Mas muitos não querem voltar para os caminhos do Senhor. Muitos não querem voltar para a casa do Senhor. Muitos ainda são fugitivos, preferem ficar longe da casa do Senhor. E Jesus está voltando. Eu toquei o hino aqui: ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar. Que destino há de ter a tua alma? Qual será o futuro teu lar? Então Paulo continua escrevendo. Essa carta é muito bonita, gente. A carta para Filemon. Então Paulo escreve assim: porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Agora você vai ficar com Filemon, com Onésimo para sempre, Filemon. E ele continua: não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado. Então Onésimo agora já não é mais aquele escravo, servo, que tinha que trabalhar sob um jugo pesado do seu senhor. Ele agora vai ser recebido como um irmão de Filemon. Olha que privilégio, que maravilha, porque ele foi transformado, ele foi liberto. Onésimo se converteu, não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Então agora Onésimo passa a ser irmão de Filemon, pela transformação que ele teve através do amor de Deus na vida dele. Porque Paulo gerou Onésimo em suas prisões. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. O que eu acho lindo é o amor de Paulo por esse ex-escravo fugitivo e inútil. O apóstolo Paulo tem um relacionamento muito bonito com Filemon. Ele tem um relacionamento espiritual com Filemon. Mas ele quer agora que Filemon tenha este mesmo relacionamento com esse ex-escravo fugitivo, com Onésimo. Elisete assistindo, irmã Elisete, a paz do Senhor. Então o que me chama a atenção nessa carta é o zelo de Paulo, o amor de Paulo, a preocupação que ele teve em devolver esse ex-escravo, como eu já li aqui, que ele foi inútil para Filemon. Ele cometeu alguma coisa errada que a Bíblia não conta. O que foi que Onésimo fez? Nós não sabemos. A Bíblia não diz. Uma coisa é certa: foi tão errado que ele teve que fugir da presença do seu senhor Filemon. Mas Paulo agora devolve um Onésimo transformado. É esta pessoa que nós somos hoje. Jesus Cristo nos transformou. O amor de Deus, através de Jesus Cristo, perdoou os nossos pecados, nos tirou da escravidão do pecado, das garras de Satanás, e nos colocou num lugar santo, nos colocou num lugar privilegiado na presença do Senhor. Todo cristão, onde quer que ele esteja, ele está na presença do Senhor, quando ele está dando testemunho de uma nova criatura, assim como foi o caso de Onésimo. O apóstolo Paulo escreve no versículo 18: e se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta.
Amém, irmãos? Não foi o que Jesus fez por nós? Ele não pegou o nosso pecado e não cravou lá na cruz a cédula, a dívida do pecado, que era a minha dívida, a sua dívida. Jesus pagou com o corpo dele cravado na cruz, com o sangue dele sendo derramado lá na cruz do Calvário. Jesus pagou a sua dívida, pagou a minha dívida e nos reconciliou com Deus. É esse trabalho que o apóstolo Paulo está fazendo aqui entre Onésimo e Filemon. E eu acho lindo quando o apóstolo Paulo diz, olha, se ele te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Aleluia! Os meus pecados, os seus pecados, Jesus pagou, cravou esta cédula, essa dívida, esta promissória, o nosso pecado, Jesus consumou lá na cruz, o seu corpo cravado, ele pagou a nossa dívida. Por isso que nós não somos escravos fugitivos, nós somos servos amados do Deus vivo. Aleluia! Jesus nos resgatou da maldição do pecado. O apóstolo Paulo diz, se ele te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Olha, Paulo estava preso, gente. Ele gerou Onésimo nas prisões dele. Eu, Paulo, de minha própria mão, o escrevi. Eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Reanima o meu coração no Senhor. Olha, dá vontade de chorar uma coisa dessa. Eu mando uma carta para alguém, eu estou presa. E eu trato com alguém na prisão. Eu amo. Eu ensino a palavra do Senhor. Eu devolvo essa pessoa para o Senhor dela. E eu digo para essa pessoa, olha, recebe ele, ou recebe ela. Ele ou ela hoje é uma nova criatura, já se arrependeu. A dívida dele ou dela eu pago. Reanima o meu coração. Me dá essa esperança que você vai receber Onésimo de volta. Gente, isso é muito lindo. Eu dei esse estudo na igreja numa segunda-feira. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que te digo. É linda essa carta. Você gostaria de receber uma carta com esse texto? Você gostaria de receber? Olha, eu estou te mandando de volta alguém que lá atrás te foi inútil, foi mal, não te foi fiel. Mas eu estou te mandando de volta essa pessoa transformada. Recebe ela, perdoe. Se ela tem alguma dívida, eu vou pagar a dívida dela. E eu estou te escrevendo, Paulo está dizendo aqui, na certeza que você, Filemon, vai fazer mais do que eu estou te dizendo. Olha que coisa linda quando alguém olha para nós e diz, eu posso confiar em determinada pessoa. Eu sei que ela vai fazer melhor do que eu penso. Coisa linda, meus irmãos. Nós precisamos ter essa qualidade. Se não temos, vamos orar a Deus para pedir ao Senhor que nos dê um coração bondoso, um coração que ame, um coração humilde, um coração quebrantado. Arrogância, orgulho, resistência, exaltação, Deus não se agrada.
Ele quer de nós que sejamos pessoas quebrantadas, humildes, que saibamos perdoar, compreender os nossos irmãos, aqueles que são mais fraquinhos do que nós. Nós precisamos aprender a conviver com essas pessoas. Quem sabe um dia também nós já fomos um Onésimo na vida. Quem sabe um dia já deixamos uma dívida tão grande para o Senhor Jesus pagar por nós. Ivonete Meirelles, a paz do Senhor. Quem sabe a nossa dívida já estava tão alta. E Jesus disse para o Pai: eu paguei a dívida dela. Eu paguei a dívida dele. Eu perdoei aquele pecado que ele ou ela cometeu. Ele se converteu. Ela se converteu. Às vezes nós não queremos perdoar os nossos irmãos, quando nós precisamos do perdão de Deus na nossa vida, para não sermos mais um Onésimo fugitivo, para não sermos mais uns inúteis na vida. E o Paulo continua: e juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão, por Cristo Jesus. Paulo estava preso, mas os seus lábios não estavam presos, a sua mão não estava presa e amarrada. Ele podia escrever. Sempre podemos fazer alguma coisa pela obra do Senhor, ainda que não sejamos compreendidos, ainda que sejamos apedrejados, perseguidos, humilhados, rejeitados, mas nós precisamos perseverar na presença do Senhor. Nós estamos vivendo os últimos dias na terra. Não é tempo de vivermos com o nosso coração rancoroso, com o nosso coração maldoso, orgulhoso, arrogante. Nós precisamos sermos transformados pelo amor e pelo poder de Deus. E ele diz: Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Glória a Deus. Essa carta é muito linda. Essa parte que o apóstolo Paulo diz: o qual noutro tempo te foi inútil. É Filemon, que é um capítulo só, versículo 11. Mas agora a ti e a mim muito útil, eu tornei a enviar. Glória a Deus. Eu me emociono, porque eu fico pensando, se alguém me escrevesse uma carta me recomendando a uma pessoa que muito me feriu, que muito me magoou, que me traiu, que me mentiu, que tomou alguma coisa que era meu, me tomou alguma coisa que era preciosa na minha vida. E essa pessoa, ela vai para uma prisão, e lá ela se converte, lá ela se torna uma nova criatura, e lá alguém me manda uma carta: Neuza, eu estou te mandando de volta esta pessoa que te traiu, que te enganou, que te fez mal, que te causou dano, que te deu prejuízo, que te foi inútil, que fugiu de você. Eu estou te devolvendo. Receba esta pessoa, Neuza, como você está me recebendo. Estou me referindo como se fosse uma pessoa amiga minha que me mandasse esta pessoa que me traiu, me enganou, tirou o que era meu. Ainda diz: se essa pessoa te deve alguma coisa, Neuza, põe na minha conta. Como que eu iria receber essa carta? Será que a pessoa amiga me escreveria como Paulo escreveu para Filemon, dizendo: eu sei que você fará mais
ainda do que eu te digo. Será, Neuza, que você é essa pessoa hoje? Será que você que está ouvindo esta palavra é esta pessoa? É o Filemon que perdoou Onésimo, que recebeu Onésimo de volta? Eu estou falando o que está na Bíblia Sagrada. Eu não invento nada. Eu tenho muito compromisso com a palavra de Deus. Eu falo o que está escrito. Eu não preciso de acrescentar nada, porque a Bíblia tem tudo o que você precisa falar. Ou ouvir, eu falar. Então fica aqui esta palavra, que Deus te abençoe, que você possa cada dia orar por aquelas pessoas que estão como Onésimo, fugitivo da presença do Senhor, que fizeram coisas erradas, mas nós precisamos fazer como Paulo, procurar resgatar estas pessoas das garras de Satanás e trazê-las para a igreja, para a casa do Senhor. Lógico que nós não podemos obrigar ninguém. A pessoa precisa dar espaço no seu coração para receber a palavra de Deus. Onésimo deu crédito aos ensinamentos de Paulo. Por isso ele devolve Onésimo para Filemon. Nós fomos devolvidos para Deus, reconciliados com Deus, através do sacrifício de Jesus. Fique com Deus, a paz do Senhor. Eu não falo pouco, eu não me preocupo com o tempo, até porque Jesus está voltando. A Bíblia diz: se nós nos calarmos, as pedras clamarão. E eu não quero que nenhuma pedra clame por mim. Enquanto eu tiver fôlego de vida, enquanto Deus me der visão, audição, saúde, eu quero falar, pregar da palavra de Deus. O pouco que eu sei, o que eu estudo a palavra, eu quero dividir com você. Deus te abençoe. Tenha uma noite de paz, uma noite de esperança. Que essa aflição que está no seu coração seja repreendida em nome de Jesus. Esta preocupação, esta angústia, que saia em nome de Jesus. Que essa adversidade que te tira o sono, que Deus possa colocar uma paz na sua alma, você possa descansar no Senhor. Amém? A paz do Senhor, Ivonete, a paz do Senhor, Raquelina, a paz do Senhor, Elisete, a paz do Senhor, meu irmão Marcinho, que entrou aí, a paz do Senhor a todos. E fique aí com esta palavra, com a carta de Filemon. Perdoe Onésimo, seja um apóstolo Paulo, seja um reconciliador, seja uma reconciliadora, seja uma pessoa de paz, seja uma pessoa que faça caridade. Jesus está voltando e Ele está procurando os Filemon que perdoam. Ele está procurando os apóstolos Paulo que prega a palavra. Ele está também recebendo os onésimos fugitivos. Jesus não quer que nenhum se perca. Amém? Deus te abençoe. Um grande abraço. Você que ficou aí até o fim. Deus te abençoe. O culto hoje foi maravilhoso. O pastor pregou Êxodo 20 nos 10 mandamentos. E nós estamos aqui, ainda nos alimentando da palavra de Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém? Vou me despedir. Até a próxima live, se assim Deus permitir.